Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Emerson Almeida por aqui do canal Eu na Bolsa, com você passando para dividir aí o nosso estudo diário com relação ao comportamento dos preços do contrato futuro de milho na B3. Você está aqui já inscrito, tem aqui minha gratidão, muito obrigado. Você que passa aqui agora, se inscreva aí já, né? Ative o sino de notificações e sempre que puder, faça como todo mundo que faz aí, deixando seu comentário, deixando seu like no vídeo. Isso aí ajuda para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de relevância em relação à experiência, em relação à prática, em relação à realidade do que é operar contrato futuro de milho na B3, tá certo? Muito obrigado. Se você também está participando da semana Opere Contrato Futuro de milho na B3, a gente começou dia 7, né? Dia 8 e 9 de setembro, hoje o último dia aí, né? A gente vai abrir aí as estratégias operacionais que eu utilizo e você vai poder assim, então, ter acesso à condição de ganhar ainda mais conhecimento e desse conhecimento conquistar aí a direção da consistência quando se trata de operar contrato futuro de milho na B3, tá certo? Emerson, como que é o código do milho? Como que eu tenho que ver? Digitar aqui no meu home broker, na plataforma que eu opero, o código do milho. Você vai digitar radical CCM, vai usar para o vencimento de setembro, que inclusive está indo para a reta final. Se você está participando da semana Opere Contrato Futuro de milho na B3, você já aprendeu que o contrato de setembro termina agora, dia 15 de setembro. CCMU 21 acaba agora no dia 15 de setembro. CCMX 21, vencimento esse que eu estou operando, em novembro, que eu estou vendido, acaba no dia 15 de novembro. Emerson, mas 15 de novembro é feriado. Se for feriado, é no dia subsequente. Se cair num sábado e for feriado, vai cair no domingo, dia 16, vai vencer dia 17 de novembro, tá? Só para você poder ter essa condição. O tamanho do contrato do milho corresponde a 450 sacas de 60 quilos de milho. Para você achar o montante financeiro de um contrato, pega a cotação que você está avaliando, vencimento de setembro, 92,66. Vencimento de novembro, 93,10. Faz a conta, 450 vezes isso, você vai ver o montante financeiro que você está movimentando. Quando compra um contrato, quando vende um contrato. Emerson, quero fazer 5. 5 vezes 450 vezes a cotação. Você pode entrar na compra ou na venda, precisa ter a margem inicial de garantia. Tudo isso que eu falo aí na semana Opere Contrato Futuro de milho na B3. Fechou? Então, vamos dividir aqui já o vencimento de setembro. Eu vou chamar aqui na tela o vencimento de setembro e vou compartilhar a tela com você. Né? Tá aqui já, ó, vencimento de setembro. Você vai ver que não teve mudança. A gente falou ontem, né? Olha, amanhã, que é dia 9, muito provavelmente o mercado venha, né, demonstrar uma oportunidade até de tentar uma direção um pouco mais altista, porém, ainda gera uma condição de aguardar, né, ou ficar na expectativa do relatório do SDA, que sai no dia 10. Relatório aí, através de uma outra indicação, né, que saiu aí no mercado, os participantes do mercado americano entenderam uma antecipação do relatório e refletiu muito mais no comportamento da soja no mercado americano e acabou derrubando o preço da soja. O milho aqui não refletiu muito essa condição, né, porque ficou parado. A gente está vendo isso aqui no gráfico. Esse período aqui é gráfico de 20 minutos. Está aqui o código do milho que eu estou dividindo com você. O tempo está... Cada barra dessa é 20 minutos, agora eu vou colocar no gráfico diário, porque cada barra dessa agora vai representar um dia de comportamento. Nossa, Emerson, mas está muito rabiscado o teu gráfico. É assim que a gente estuda, é através dessas projeções, né? Dessas indicações matemáticas aqui, que a gente acaba utilizando aí o nosso nível de interpretação, né? Através do volume, movimento de aceleração, todas essas ferramentas, né, tem aí tem um porquê de serem usadas e aonde esse porquê eu apresento justamente na semana Opere Contrato Futuro de milho na B3. A gente detalha bastante essa condição aí, tá certo? Então, ó, já tem... Importante, né? Se você me acompanha aqui, você sabe que eu tenho falado desse fio azul, né? Aqui para o vencimento de setembro. Como ele está indo para a reta final, a gente já está mais concentrado no novembro. Mas ele tem trabalhado aqui, né, dentro dessa região, tenta para cima, depois perdeu essa região, a gente falou, olha, agora tem essa região e depois esse outro cara aqui, ó. Você vê que segura nessas 3 áreas aqui, tá vendo? Ó? O preço, ó, se eu trazer aqui, ó, você vê que o preço está trabalhando nessas 3 áreas. Onde seria uma deflagração do movimento de alta para o setembro? Emerson, 93,40. E para baixo, Emerson, o que eu tenho que me preocupar com setembro? 91,40. Esses dois números, né, no vencimento de setembro, que está com volume financeiro restrito, já bem reduzido, porque reta final de contrato, e aí a gente está prestando mais
atenção no estudo de novembro. Mas como ainda tem o contrato de setembro e a gente tem esse compromisso de entregar o conhecimento, né? Então agora eu vou passar para você aqui o tempo de 20 minutos, né, para você poder olhar aí como é que está o comportamento. Ó, perceba que eu tenho fibos traçado para trás, ó, e eu vou fazer aqui agora com você essa condição, ó. Perceba aqui que eu tenho um volume de 15 milhões, depois eu tenho volume de venda de 11, tenho volume de venda de 11, tenho mais um volumão de compra aqui de 26. Então, eu tenho esse cara aqui, ó. Então eu vou fazer já aqui, ó, vou trazer na cor verde, tá? Para que você possa ver aí aonde está o fibo do movimento, ou seja, movimentação matemática do movimento comprador para o milho, vencimento de setembro, está aqui, ó. O mercado está tentando ficar acima. Quando tenta ficar acima de 92,60, abre espaço para 93,10, 93,20. Né? Hoje ele fez de máxima só simplesmente 92,90, que está aqui, quero ver, está aqui, ó, 92,90. Não chegou lá naquela condição e voltou para dentro do interesse, né, dos compradores. O comprador quer manter acima de 92,20. Só que entenda, e é isso que eu explico pelo método do fluxo do dinheiro. Para cada movimento comprador, ou seja, para cada compra tem uma venda. E nessa condição aí a gente tem a interpretação do fluxo do dinheiro. Beleza? Aqui passa com indicação de que se o comprador não segurar, pode tomar uma reação do vendedor, e aí seria aqui, 91,60, quando a gente fala do vencimento de setembro, tá bom? Então, anota aí os números importantes para o vencimento de setembro. Emerson, ele fechou 92,66. Se você voltar no estudo de ontem, você vai ver que ele fechou 93, tá? Então, perceba que ele fechou com leve pressão de baixa, uma leve, pequena pressão vendedora, né? E fechando a 96,66 comparado ao 93, os números não mudaram. Ontem a gente tinha, olha, se fecha, como ele fechou 93 ontem, a gente falava, olha, ele tem que passar acima, depois do 93, 93,85. Como ele fechou 92,66, o 92,85 é o número de referência, então ele tem que andar acima de, aqui a gente tem essa região 92,45, mas como ele fechou a 92,66, né? Perceba que ele fechou aqui, ó, tá vendo, ó? Então o 92,45 fica com uma condição de movimentação de baixa, tá? Então eu tenho aqui, eu vou até colocar aqui 92,45, tá? Eu vou colocar aqui 92,45. Para baixo, Emerson, o que eu tenho que me preocupar? 92,45, depois 92,20, 92,15, tá? Então, tá aqui 92,45, depois 92,15, daí eu tenho aqui 92,50, né? Tá ali 92,45. Acho que eu vou continuar nesse 92,50, tá? 92,50, 92,30, 92,15, 91,80, 91,50, 90,80 e 90,55, que seria até mais aqui embaixo, tá? Então, para cima, Emerson, o que eu tenho que ficar de olho no vencimento de setembro? Acima do 92,60 é uma grande movimentação, mas precisa entrar volume. A gente vai ver isso muito mais explicado aí, muito mais explícito no vencimento novembro, que tem mais dinheiro circulando. Apesar de que hoje foi pequeno também, mas perceba, no setembro a gente teve uma movimentação o dia todo de 67 milhões. Tem determinados momentos que em uma barra só de 20 minutos ele faz 50 milhões de reais. Então você veja só, ficou o dia todo, né, para fazer uma movimentação de 67 milhões. Ontem, no vencimento de setembro, fez o dobro, 132 milhões. Tá? Então perceba que está bem reduzido. Emerson, essa redução, o que é isso? Reta final de contrato. Tá? No novembro, por exemplo, a gente teve 230 milhões de movimento e ontem, no total do novembro, 330 milhões de movimento. Então, um movimento um pouquinho menor também no novembro, nós já vamos estudar ele. Beleza, então, Emerson, setembrão aí com pouco movimento, o que eu tenho que ficar atento? Pegando pela métrica do fechamento do 92,66, 92,85, ó, perceba que ele fechou aqui, ó, ele faz fechamento aqui, ó, tá? 92,66. Ele fechou aqui, ó, 92,66. Ele precisa passar 92,85, que é essa região aqui que tem fibo para trás aí, 93,50, perceba que ele tem aqui o 93,20, 93,10, a gente já entende isso aqui como um número de disputa. Depois disso aí, 93,95, aí tá para cima aqui, ó, quando eu diminuo aqui, ó, você vai ver que tem números aqui para cima, ó, 94, depois do 93,95, 94,20, 94,50, 94,90, 95,30 e 95,50, beleza? Estudo de novembro aí fechado, né? Amanhã, reportando novamente para você a lembrança de que amanhã, às 13 horas, horário de Brasília, tem a expectativa do relatório do USDA, né? Que fala aí em relação à produção, né?
estimativa de produção, tanto que ele falou da soja de uma maneira antecipada e hoje, né, como eu disse, o mercado de soja reagiu numa movimentação de baixa e não falou nada do mercado de milho. Mas o mercado já está olhando aí, expectativa até mesmo de um pouco mais, um aumento de área, né? E isso aí poderia gerar uma pressão na condição do preço. Vamos ver se de repente amanhã, aqui na B3, horário das 13 horas, a gente sente alguma movimentação mais acelerada com relação à expectativa do relatório aí, tá beleza? Então aqui, também, deixei para montar com você, vou passar o gráfico diário aqui, ó. O gráfico diário está aqui. Então, ó, gráfico diário, tá, a gente está vendo aqui fibo vermelho, movimentação de venda, desde onde ele está traçado, tem um tempo. Fibo de compra, né, a gente traçou, vou até diminuir um pouquinho aqui, porque a gente tem esse cara aqui, ó, aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó, fala, meu, eu tenho movimentação de compra aqui, aí depois entrou um volume de compra aqui, né, é o que eu tenho. Ele foi até aqui, depois entrou um grande volume vendedor, aí depois eu tenho aqui, agora aqui eu tenho um movimento comprador, ó. Entra o comprador aqui, ó, entra o comprador aqui, mas eu tenho antes disso esse volume vendedor, ó, que está daqui, né, tá traçado aqui, ó. Como eu tenho esse cara grande aqui com volume, ele está contido, esse cara está contido dentro dessa movimentação vendedora. Se você voltar aos dias, é interessante que você volte os dias para trás, isso vai te ajudar a reforçar a condição de comportamento técnico de preço. Aqui é a condição de comportamento técnico, condição de comportamento de fundamento. A gente está olhando o vencimento de setembro, indo para o estreitamento, né? Indo para a convergência, de encontrar a igualdade de preço lá do indicador Exalc, né? Que forma a realidade do preço do físico, tá beleza? Então, nessa condição, a gente vê, ó, quando não tem, tá vendo que aqui, ó, eu tenho um sinal aqui que chama doji, que é sem cor, né? Sem influência, sem força, nem compra nem venda. A barra verde, intenção de compra, barra vermelha, intenção de venda. Volume financeiro me ajuda a tomar uma dimensão sobre a força desse participante. Se tem volume com barra vermelha, opa, intenção de movimento vendedor. Se tem volume, barra verde grande, com barra candle verde, intenção de movimento de compra. Agora, a intenção, por que você fala intenção, Emerson, e não condição real? Porque tem o fluxo do dinheiro no meio do caminho, né? Então, de ontem para hoje, a gente falava assim, olha, se aparecer novos players, eu vou zerar a minha venda. E só não zerei a minha venda hoje, né? Na verdade, até tentei na ponta da venda, acabei saindo no mesmo preço e continuo mantendo a minha posição de venda. Por causa dessa situação aqui, ó, tá vendo? Ontem, isso aqui é final do dia de ontem, ó, 15h40, 16 horas. Perceba que eu tenho aqui um aumento de volume, né, com um comportamento um pouco mais vendedor. Então, por isso que eu vou dividir, fiz questão de deixar isso aqui para dividir com você aqui hoje, ó. Tá aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho o movimento vendedor, ó, e o mercado ficou hoje ainda sobre a influência desse movimento vendedor. O comprador tentou e não teve expressão. Por que não teve expressão, Emerson, se de ontem para hoje você apontou lá no grupo Semendo Resultado que apareceu um player novo e a compra poderia prevalecer? E a compra prevaleceu. Ontem ele fechou a 92,66 e ontem ele fechou a... Desculpa, 93, ele subiu um pouquinho. Ontem ele fechou a 93, 92,66, fechou setembro. Ontem ele fechou a 93, né? E hoje fechou a 93,10. Uma leve alta, então. Entregou a movimentação de alta, tá? O quem não entregou a movimentação de alta foi o setembro. Mas no novembro a gente teve, né? Se eu tenho fechamento ontem no nível de 93 e hoje 93,10, ele fechou com uma leve alta. Você vê que lá no gráfico diário ele aparece sem expressão. Mas, tecnicamente, a gente teria isso como interpretação, tá beleza? Nessa condição, então, vendo todo esse comportamento agora com um zoom, né? Que seria o gráfico de 20 minutos, eu vou comprimir ele um pouco aqui para você, ó. Perceba aqui que a gente tem uma convergência, né? Mercado dando convergência, movimento vendedor, e o comprador sem força. Isso aí que me permitiu, né? Que me colocou na condição de ficar vendido. Mas eu fui vender hoje aqui na região do 92,80, antecipando ali um comportamento do fluxo do dinheiro. Foi aqui, acho que eu vendi, acho que foi nesse horário. Não, foi antes já, foi aqui. Eu vendi a 93,90, ele fez a máxima 93,95. Foi aqui, ó. Eu vendi a 93,80, né? Depois disso ele fez máxima 93,85.
vi ele bater 92,20, que era o meu número que eu falo, teria intenção, estava querendo comprar ontem 92,55, né, porque era onde estava o meu stop, 92, e o mercado passou, 92,40 era, né, foi embora, eu deixei e aceitei o meu gerenciamento de risco. Aí ontem, né, percebi que do 93,10, pensei até na venda 93,40, 93,50, mas não fiz, por respeitar o movimento de compra. O mercado fura, bate o 93,10, que é esse momento aqui, vejo que entra a venda, e aí no fechamento fica aqui. Eu falei, não, queria 92,50, 92,20, né, para não querer comprar. Aí vejo bater 92,50 aqui ontem, e ele fecha 93. Foi esse cara aqui, ó. Bateu, não. Onde que ele bateu? Quero ver aqui. 92,50 ontem, tá aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Bateu 92,50, fechou 93. Meio que me arrependi de não ter comprado, né? Porque daí você vê esse movimento aqui e não tinha isso aqui pra frente, né? Aí começou o after aqui ontem, eu falei, meu after sem dinheiro. Aí começou o dia de hoje aqui, ó, né? Começou o dia de hoje, eu tenho essa movimentação de after aqui ontem, 34 milhões, tá? O movimento um pouquinho indeciso também. Aí vem para essa linha, hoje faz aonde? 92,20. Eu pensei, falei, cara, será que compra? Será que zera aí minha venda? Nem era compra, era zeragem de venda. Falei, não vou zerar. Aí vendi na região do 92,80, fiquei o dia todo no fechamento. Falei pra galera, ó, 93,20 é meu stop. E ele vai, não vai. Aí aqui no fechamento eles bateram até 92. Aqui ele pegou 93,20, ó. Só que eles tinham batido antes a 92,70. Aqui, foi antes esse movimento, né? Ele bateu 92,70 ali, eu falei, precisava perder o 92,55. Ele não perdeu. Na volta 92,80 eu fechei o mesmo preço que eu tinha entrado na venda, ele bateu até 93,20, daí coloquei, olha, agora eu vou alongar 5 centavos aí no meu stop do próximo contrato, né, que está vendido lá a 91,55, 57, né? E vou colocar então no 93,25. Ele bateu 93,20, não acionou o meu stop, foi por pouco, porque eu estava com o stop para acionar a 93,20. Se eu não tivesse zerado a minha venda no mesmo preço que eu entrei do 92,80, eu teria estopado a 93,20 e saíram 7 contratos só na região do 93,20 e muito provavelmente 2 teria sido o meu ali. Como eu estopei um no mesmo preço que eu entrei, vendi a 92,80 e comprei a 92,80, então estou com um contrato vendido e seguindo, olhando para essa condição, que é o que está reportado aqui na expectativa do relatório. Emerson, nessa condição, ontem era 93 fechamento, hoje 93,10, o que tem para o novembro? Manutenção aí dos números técnicos, tá? Que seria, como a gente fez ontem, 93,10 fechamento hoje para cima, 93,40, 93,90, 94,20, 94,50, 94,85, 95,35, 95,90. Para baixo, 92,95, tem vários números aqui, né? Eu estou contando com uma ideia do fechamento do 93,10, tá? Tá aqui, ó. Perceba que aqui, ó, 93,10, fechamento, fechou bem aqui, ó, bem aqui nessa região, né? Ele faz a abertura aqui e fechamento aqui, ó. Fechou aqui, 93,10. Abriu um pouquinho de pressão aí, né? Abriu um pouquinho pressionado aí, né? 92,67, com relação ao 93,10 que ele tinha fechado, abriu um pouquinho mais pressionado. Era o número que eu tinha visto já no período normal aqui, que era o 92,70, que foi essa mão aqui que ele fez. Aí, então, a gente ficou, olha, abaixo desse fechamento 93,10, precisa perder 92,95, 92,75. Tanto que o fluxo do dinheiro hoje falava essa mesma situação. Olha, abaixo de 92,70, isso aí pode pegar movimentação de baixa. Para cima, movimentação de alta. Como ele fechou 93,10, o comprador predominou. Mas com um volume fraco desse, eu optei aí em fazer a manutenção do meu direcionamento de venda e vamos ver o que o relatório vai trazer amanhã, tá bom? Então, para baixo, 9295, 9275, 9255, 9240, 92 redondo, né? Essa região aí já tá por aqui, né? 92 redondo. Daí, 91,60, 91,10 e 90,60. Aí tá tudo aqui, né? Os fios estão aqui, ó, né? A gente tem até essa região aqui do 90,60 e depois aqui a região do 90,30, 90,20, beleza? Então, esses são os números aí que eu queria dividir com você em relação ao comportamento técnico, quando a gente trata do preço aí nessa condição da expectativa até mesmo técnica e já olhando aí para a condição do relatório amanhã aí também, tá? Então, amanhã às 13 horas, horário de Brasília, né, vai ser divulgado os números do SDA, aí que o pessoal fala hoje, né, que teve aí, de certa forma, né, acabou vazando, né, sem querer pelo departamento americano aí,
sobre o programa de seguro agrícola, né? Então, por essa condição, o pessoal já fez mais ou menos conta, noção, né? Do que está por vir aí para o relatório da manhã, tá beleza? Mas melhor a gente esperar aí, né? Relatório para sair, e aí a gente vai conseguir aí ter condições aí de avaliar de fato aí, né, se o mercado vai descontar ou não. O preço sempre desconta a questão da notícia e nós vamos estar dividindo junto essa condição com você, tá beleza? Era isso que eu tinha para dividir com você. Atenção nesses números, está reforçado o estudo de ontem, e o que eu quero dizer para você aqui também, que me acompanha aí, é que amanhã, né, eu vou estar em viagem, então vou ficar de viagem sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Muito provavelmente, né, a gente só vai voltar com os vídeos do comportamento de quarta para quinta-feira, né? Então vou dar um tempo aí, se der, não vou me comprometer com você, mas se der eu faço aí alguma coisa rápida através do Instagram aí, né? Porque vou levar os meus estudos aí, né? Vou levar as anotações dos estudos e aí vou monitorando com você, tá beleza? Muito obrigado, deixa teu comentário e tamo junto hoje no último dia da semana, opere contrato futuro de milho da B3. Muito obrigado, eu na bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.